Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Mais tarde tem Radar e mais tarde ainda tem a segunda aula da Semana do Trader. Todos serão muito bem-vindos. Nós temos agora 26 graus em São Paulo, início de tarde, uma tarde maravilhosa, ensolarada. Hoje é dia 7 de 7 de 2020, meio-dia e 34. Seu like é importante, compartilhe o vídeo. Ainda dá tempo de se inscrever para a Semana do Trader. É só você entrar na descrição do vídeo ou vir na nossa parte alta no YouTube e vai ter o link da pré-lista para a imersão, que terá suas aulas ao vivo nos dias 29 e 30 de julho, com bônus especiais. Carrinho abre no dia 12 de julho para os pré-inscritos, depois só se tiver sobra de vagas remanescentes. Pessoal, eu vou começar os estudos de hoje falando sobre um assunto. Eu vi aqui a explicação da CZZ e da Cosan, que eu comentei ontem com vocês, né? Eu fiquei curioso por que a CZZ subiu tão forte lá no exterior e a Cosan não havia subido tanto aqui no Brasil. Então aqui está a explicação, ó. Saiu no Infomoney. Na última sexta-feira, a Cosan, cesando sua aprovação de reorganização societária das empresas que fazem parte do grupo pelos respectivos conselhos de administração. Se aprovada pelos acionistas, a operação vai tornar a Cosan S.A. como holding única, incorporando a CZZ, que é a Cosan Limited, né? E a Cosan Logística R-Log, controladora da Rumo, Rail 3. A partir da consolidação da nova estrutura, os acionistas da própria Cosan, da CZZ e da Cosan Log vão passar a deter as ações da holding, né? Continuará sendo controlada pela Água Santa e veículo de investimento da família de Rubens Ometo. Com o par da operação, a Cosan pretende emitir para os titulares de papéis da CZZ, American Depositary Receipts, ADRs, listadas na New York Exchange na NYSE ou ações negociadas na B3. Acionistas da Cosan Log, por sua vez, receberão ações da Cosan S.A., que passará a ser controladora direto da Rumo Logística. Então, a matéria completa está lá no site do Infomoney. Eu vou deixar até nos meus favoritos aqui, porque eu acho que é algo fantástico. Vamos dar uma olhada no gráfico desses ativos todos que a gente comentou, para a gente ver o que está acontecendo. É um setor bem legal, tal, a galera gosta, então vamos colocar como destaque os ativos desse setor. E logo antes de eu começar, pessoal, deu que o presidente Jair Bolsonaro está contaminado pelo coronavírus, né? Diz que a temperatura está baixa, que está se sentindo bem, mas saiu o resultado positivo do presidente Jair Bolsonaro. Perfeito? E aí a Bolsa perdeu aqui uns 500 pontos desde então. Então vamos ver aqui a CZZ. Quando o ministro da Educação ia ficar, não ficou, a Bolsa caiu. É difícil entender, mas o mercado nem sempre é racional. A CZZ ontem subiu muito forte. Na Cosan Limited, subiu 14,38. Hoje arrefeceu. Né? Fechou um gap, fechou 2 gaps, fechou 3 gaps. Para mim, pessoal, eu estava até fazendo um estudo de caso agora, falando de um estudo parecido. Mesmo sendo gaps distantes, quando fecha 3 gaps, para mim, é o mesmo raciocínio de fuga, medida e exaustão. Eu teria vendido ontem já. Ou, de repente, agora, colocaria o lucro no bolso. Aí tem a Cosan, Cesan 3, Cosan Indústria e Comércio, né? Está caindo, pelo menos por enquanto, só que hoje é fluxo, né? Veio numa região de objetivo, rompimento falso de 77,11, né? E agora ela tem como suporte 72,17, 72,65. Se cair até essa região pode ser uma oportunidade, né? Dá para traçar uma LTA importante aqui em Cosan também. Um teste da LTA eu entenderia como oportunidade. Né? Topo anterior e LTA. Aí nós temos a R-Log. Eu cheguei a acompanhar o IPO da Cosan, acho que foi em 2005.
Foi um dos ativos que eu mais ganhei dinheiro. Eu peguei o IPO, comprei mais. Eu ainda vendi por recomendação de uma corretora na época, ela ainda continuou subindo. Eu falei, nunca mais eu ouço recomendação se eu não souber o que está acontecendo, né? Não tava aprendendo naquela época ainda, fazia uns 3 anos que eu estava na bolsa, aí que eu fui estudar mais. Então essa queda aqui no índice, com certeza, né? Depois que deu positivo o teste de Covid do presidente Jair Bolsonaro. Então tem a Cosan Logística, a tendência de alta, só que ela está numa região importante, né? Acima de 20,71 a gente tem um pivô de alta e ela está lutando aqui na região. Também num cenário corretivo eu acho interessante, mas eu não gosto de comprar topo assim, ainda mais rompimento, né? Totalmente fora do meu escopo, da forma que eu gosto de operar, que eu gosto de interagir, então... Ok? E aí a gente tem a Rail, né, que é a Rumo. O trade de ouro aqui da Rumo foi o rompimento desse triângulo simétrico. É muito difícil um triângulo simétrico assim falhar, ainda mais quando tem bom volume no rompimento, né? E agora ela faz uma correção. É aquela velha história, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Por quê, né? Só que eu não gosto de pegar o ativo já esticado, porque parece que a gente tem um novo triângulo. Principalmente se romper. É uma compra esticada, mas eu acho que é compra. Perfeito? Então tá aí o estudo de hoje, aí, o Grupo Cosan, né? Reorganização Societária das Empresas e tal. Então tá aí entregue para vocês com mais propriedade. Vamos falar de ativos fixos, falar da Petro 4. Petro 4 aí na tela. Uma sessão morna, o ativo arrefeceu. Continuo achando que ela vem aqui nos 22,55. Já veio no 22,55, ela vem aqui nos 23,03. Mas a ação tá morna, né, pessoal? Seguindo até hoje aqui no Brasil um cenário corretivo e também o Brent. Inclusive a Petrobras em específico, ela é mais ligada ao Brent do que ao WTI especificamente. Então nós temos o petróleo hoje meio cansado, aí negociando com 0,46 de alta, só que está apontando para cima, né? Está apontando teste aqui dos 45,20. Aqui nós temos 3 topos, parecido com o gráfico do Ibov. Não é parecido o gráfico do petróleo com o gráfico do Ibov? Tem uma região de topos, tá naquele rompe, não rompe. Aí eu tenho o Ibov aqui no cartezinha bem trabalhado também, até com cor aí pra gente ver essa história da boca do jacaré aí das bandas de Bollinger. O ponto é 97,695. Foi rompido ontem. E tá vindo aqui pertinho testar, veio 97,930, um movimento normal, é um rompimento, né, importante, que coloca o Ibov, se for firme, num território comprador. Quando a gente pega o BOVA11, uma situação proporcionalmente idêntica, né, houve aqui um gap ontem, a gente ainda tem dúvida se é um gap de fuga de fato ou não. O ponto rompido importante é 94,12 e a mínima de hoje foi 94,27. Então, por enquanto, está tudo dentro da normalidade, como diria o André Sanches, sem problema nenhum. E eu sou fã do Andrés, apesar de ter algumas críticas, principalmente no que se refere, apesar dele ser de um partido que é controverso e apesar dele ser polêmico, é um cara trabalhador e sincero, mas deu umas mancadas em relação ao estádio, mas no frigir dos ovos eu vejo ele com mais olhos positivos do que negativos, mas andou dando mancadas. Precisa ter uma troca lá na presidência do meu time de coração. Ok? E aí, aqui o BOVA11. Falar de Vale, então, o minério de ferro fechou em alta. Fechou ali perto de 103 dólares por tonelada. E a Vale
Em um cenário negativo hoje ela não está correspondendo, mas está aqui prestes a romper o que eu entendo como um triângulo simétrico. É o caso que a gente mostrou anteriormente, né? Não é o meu métier comprar perto do topo, mas entre a compra e a venda, se fosse obrigado, eu compraria. Existe um padrão de alta, as médias estão apontando para cima, enfim. Perfeito? Aí falemos do DI. DI1F25 arrastando-se em torno de 5.600. Eu acho que quem está vendido com o rompimento de 5.600, lucro no bolso. É a minha opinião. Aí nós temos o IFNC. Pessoal, mais tarde tem radar normal hoje, tá? Apesar de ter programa da semana, de ter aula de semana do trader às 20 horas. Não conseguiu romper o 10.513. É um rompimento falso? A gente não pode dizer isso ainda. Ó. Tem suporte a 10.371. Tem a média de 5. Tem a linha de tendência de baixa que une aqui os topos. Né? Individualmente estudando, o Banco do Brasil, os bancos assim, eles têm entregue de canequinha, quando devolve é de balde, né? Então já está tocando ali a média de 5 o Banco do Brasil. Se bobear, vem aqui na de 21, ainda a gente não tem assim um domínio claro assim dos compradores, né? Principalmente depois do exame do Bolsonaro, aí começou a cair, o pessoal ataca os bancos, né, que tem liquidez. Bradesco a mesma coisa aqui, na cabeça de um pequeno pivô que é 21,88, está levemente abaixo, tem o gap, as médias justapostas é LTB, tem a região da bagunça aqui, eu acho que tem tudo para segurar o preço. E como é que fica o W de YouTube, né? Ele fica enfraquecido, tá no eixo, que é o 26,50, tá 26,59, se segurar por aqui, continua vivo, e se cumprir o W, cumpre de quebra também o triângulo. Então faltou a gente falar do dólar, do mini índice, faltou falar da Via Varejo, VVR3, uma queda proporcional que está caindo na bolsa hoje, pela volatilidade dela poderia estar até caindo mais, né, se aproximando da LTA e da média de 5, bandas de Bollinger ultra justapostas, não mudou muita coisa. Aí nós temos a Tesla, que é a minha esposa americana. Essa semana provavelmente vai ter divórcio. No mundo ideal eu pretendo realizar lucro ao vivo na aula de quinta, que vai ser 16 horas. E tá subindo ainda hoje. E a Hall, que é uma ação que eu tenho, essa aqui acho que eu vou eliminar logo logo. A Hall, ela tá exatamente em cima do muro, ela não vai para lado nenhum. Eu vou alocar meu dinheiro em outro ativo. Eu estava vendo agora, ela está dando 1,5%, 2% de lucro, eu esperava mais da ação. Vou fazer algumas trocas aí na carteira. Ó, ela não faz nada, ela está de lado aqui. Absolutamente de lado, indefinida. E ao caso, e a LB também, acho que é uma ação que eu vou eliminar no meu portfólio. Eu queria pegar a LB naquele dia que o ativo rasga 5%, 6%, apesar de ter um oco invertido aqui, enfim. E eu tenho a GGB também. Como vai ter uma renovação de carteira, que vai ter carteira internacional na imersão, eu já vou começar a dar uma renovada desde já. Então, está na iminência de romper um triângulo, mas tem que romper, né? Vamos ver se terá força para tal. E aí, falando da Bolsa de Xangai, a Bolsa de Xangai, depois de um grande rally, ela dá um sinal de cansaço, ela deve entrar no movimento lateral ou no movimento corretivo. Né? A primeira região de suporte, 3.290 por aqui. Ela deve tocar esse topo aqui logo logo. Aí nós temos Paris. Bolsa de Paris daqui a pouco fecha. Tá caindo 0,66, mas chegou a ter uma sombrinha inferior, mostrando reação sobre a média, sobre esse topo anterior. Eu vejo com bons olhos.
Temos o índice DAX em situação semelhante, topo anterior, média de 5, caindo 0,86, e a Bolsa de Londres tem sido a mais café com leite, não sobe tanto quando as outras sobem, não cai tanto quanto as outras caem. Está aqui rompendo por inércia uma LTB, se realmente o rompimento for firme, a gente pode pensar ou num teste de 6.500, ou até na parte alta do canal, se o cenário estiver bem positivo, mas eu acho difícil ela vir na parte alta aqui no curto prazo. Um sentimento meu, até pela movimentação, ela não mostra nada ali de força, enfim. E aí temos a gente já viu o petróleo Brent, temos o Bitcoin. Bitcoin não está muito interessante no momento, mas amanhã pode estar. Se tiver uma barra, uma novidade, alguma coisa. Se eu fosse fazer alguma coisa no Bitcoin, eu compraria, mas ele não me interessa no início, está com volatilidade. Parece fundo imobiliário, o Bitcoin está mansinho, né? E aí nós temos o VIX, que está em queda, né? Por exemplo, o índice Nasdaq, que agora está até subindo e coisa e tal. Testando a média de 21. A média de 21 foi suficiente para mandar ele para o território negativo. Aí temos o EWZ. ETF brasileira negociada em Nova York. Apesar da queda, nós temos uma cunha rompida. E as médias ainda estão preservadas. S&P no 0 a 0. Um candlezinho verde ali, um triângulo também rompido. Está acima do suporte imediato, que é o 3.155. Ok? Dow Jones, uma leitura parecida, acima das médias, com um triângulo rompido. O índice Nasdaq está na máxima histórica, pessoal, simples assim. Ok? Falando do dólar, vamos ver aqui o gráfico diário. O dólar ele está em queda, mas em leve queda, trabalhando pela quarta sessão seguida ao redor das médias. Será que isso aqui é um ombro, cabeça, ombro? Meio torto aqui? É uma hipótese. Agora, o que a gente vê no dólar, observando o gráfico intraday, é algo muito claro. Isso daqui é um setup compra, cruzamento de média, rompimento de LTB, para entregar nos 5.387.500. A partir do momento que teve um rompimento falso, venda, operação short, né? Se aproximou aqui da LTB, aqui houve uma pinça de fundo, aí o vendido realiza lucro na pinça, e tudo indica que a gente vai ter o teste de 5.408 de novo. Isso daqui sugere ser uma simetria em V. Ok? E falando do mini índice, o mini índice estressando aqui a região de 98.000 pontos, testando a média de 5, só não pode ficar com cara de topo triplo, senão os vendidos vão detonar essa belezinha. E aqui no intraday a gente teve um ombro, cabeça, ombro, a neckline inclinada. Ou de repente, para os que queiram, temos aqui um canal de baixa, por que não? Então, tocou a parte alta do canal, deixa eu apagar aqui essas. Tocou a parte baixa, subiu, tocou a parte baixa, tocou a parte alta, e agora vamos ver se reage por aqui. Para mostrar força tem que ser acima de 98.000 pontos, de preferência 98.130, 98.180. Ok? Então é isso aí, pessoal. Deixem o seu like, compartilhem o vídeo, assistam a primeira aula de semana do Trader. Lá tem o link da pré-inscrição para a imersão. Para ex-alunos e participantes do Passaporte 3x1, o carrinho abre no domingo de dia 12. Para o pessoal da pré-lista, abre no domingo à noite, por volta de 21h30. Ok? E quem tiver online na última aula de semana do Trader no domingo que vem, já vai poder fazer a matrícula na hora. Aí como diria o poeta, em havendo vagas remanescentes, serão convidados a se inscreverem no dia 13. Forte abraço a todos, um excelente pregão. Até mais tarde no radar, pessoal. Valeu!